Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de maio, estamos na sexta-feira da quinta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos irmãos queridos Paulo e Barnabé, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Meu irmão, minha irmã, depois do concílio, os apóstolos resolveram enviar alguns representantes, juntamente com Paulo e Barnabé, para serem os porta-vozes da decisão tomada por eles. Assim são designados Judas, Barsabás e Silas, que levam um documento oficial escrito para os cristãos de Antioquia. Naquela época, a pessoa que portava uma carta era tão ou até mais importante do que a própria carta. E esse episódio reafirma a autoridade da Igreja de Jerusalém. O documento escrito corresponde perfeitamente à sua finalidade. Repete os pontos essenciais da decisão do Concílio de Jerusalém. Desautoriza os que, agindo por conta própria, semearam perturbação nos cristãos. Além disso, transmite a decisão de se guiar pelo princípio da liberdade do Evangelho em relação à lei e a convicção de que a decisão tomada foi inspirada pelo Espírito Santo. Esse último elemento da carta é importante. Com efeito, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito atua na igreja particularmente nos momentos em que a igreja precisa superar os limites visíveis de pátria, etnia, cultura. Não há contradição entre o que o Espírito inspira e o que os apóstolos decidem. Por isso não será imposto nenhum fardo além das coisas indispensáveis. As únicas proibições impostas têm como finalidade garantir o relacionamento pacífico entre judeus e cristãos na igreja. Ou seja,
abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Essas proibições se referem à idolatria e também à imoralidade sexual.